Então, vamos começar com nossa aula, tá? Deixei esse exercício, né? Em que tínhamos uma bateria de 12 volts e que essa bateria alimentava, né, duas placas grandes, tá? Placas que têm forma de plano, são planos, tá? E essas placas são aproximadas, tá? São colocadas muito próximas um do outro, tá? E justamente a distância, né, de separação seria D, tá? Então essas placas também ficam a um potencial, a uma diferença de potencial de 12 volts, tá? Que é transmitido por essa bateria, tá? É dizer, o potencial nesse ponto é transmitido a essa placa azul, tá? É dizer que aqui também, aqui nesse terminal da bateria, o potencial deve ser B+, e no outro lado deve ser B-, tá? Justamente esse potencial em um condutor, tá? Que a gente vai ver depois também com mais detalhe isso. Em um condutor, esse aqui, né, o fio que a gente usa é um condutor, então ele transmite, né, o potencial sem nenhuma perda. Se aqui vamos dizer 12 volts, aqui quando chega 12 volts também. Se nesse caso aqui é 24 volts, por exemplo, aqui quando chega também é 24. Não tem perda quando esse fio é o condutor, tá? Um bom condutor, né? Então é isso. Como a diferença nesse caso, né, o ΔV, ΔV da bateria, como se está calculando esse ΔV? Seria o potencial no terminal com potencial maior, é dizer, aqui, menos o potencial no terminal negativo, tá certo? Então, essa diferença do maior, que o potencial aqui vai ser maior, tá? É maior. E esse aqui é menor potencial. Maior potencial, é dizer, sempre, né? O terminal positivo tem um potencial maior e o terminal negativo tem sempre potencial menor em uma bateria, tá? Então, para esse 12 volts como é positivo, então precisa ser o potencial maior menos o potencial menor, tá? Então, é isso, né? Ok? É justamente isso também acontece na placa, né? Na placa, a diferença potencial seria isso, né? A diferença, né? Do maior menos o menor, tá? Então, é isso. Ok. Para poder resolver essa questão, tá certo? A gente já pode usar a fórmula que apresentei anteriormente, tá? Para isso, né, eu tenho essa situação, né? Eu vou apresentar essa situação que está aqui, olha, o campo uniforme. Como acontece aqui também o campo é uniforme, tá? Isso é mencionado no enunciado, né? O campo uniforme dentro. Campo uniforme, tá certo? Como essa situação. E vocês lembram, né? Que se eu tinha um ponto A aqui, e se tinha outro ponto, vamos dizer, B aqui, tá? A diferença de potencial, nesse caso, ΔV, nesse caso, ΔV é sempre assim, né? Dependendo como eu vou andar, porque a definição da diferença potencial é o seguinte, né? É menos integral. Vamos dizer que quero andar desde esse ponto A até o ponto B, né? Então seria de A até B dessa integral de linha. Mas nesse caso, então, o ΔV
deve ser quem? O potencial final menos o potencial inicial. Sempre tem que ser assim, né? Se o potencial no ponto de partida ao potencial menos o potencial, perdão, o contrário, né? O potencial no ponto final, no ponto de chegada, nesse caso seria isso, menos o potencial no ponto de partida, que seria isso, né? Porque ao integrar aqui, a gente estamos dizendo que a gente vai tomar um caminho assim. Tá? E vai começar em A e vai terminar em B. Então, nesse caso, talvez seja melhor escrever dessa forma, né? Potencial em B menos potencial em A é isso. Eu acho que seria melhor para não confundir os delta, o sinal do delta. Porque quando eu coloco simplesmente delta, você não sabe o sinal, né? Quem é primeiro. Estou restando quem com quem, né? Mas nesse caso já fica evidente. Então seria melhor isso. Ok? Claro, e nós demonstramos que se o campo uniforme é constante, isso nós mostramos já na aula passada, nós simplificamos essa integral, né? Aqui, esse daqui simplesmente se transformava em se o campo uniforme, é decir, vamos dizer que tem essas componentes, aqui a gente colocou ao longo, né, esse campo a gente colocou ao longo do eixo X, o eixo X está ao longo né, do campo. Então, nesse caso, o campo teria simplesmente componente X, né? Tá certo? Então, seria o E, que seria componente, né, na direção X, e na outras direções seria 0, 0, né? Tá? Então, nós mostramos que nessa situação, essa integral se reduz simplesmente a esse valor dessa componente, esse aqui, esse multiplicado por essa distância, né, que separa os pontos A e B. Nós mostramos isso, né, essa distância. Tá? É positivo, tá? Nesse caso, né? Sempre distância é positivo, né? Então, nesse caso, já o D é sempre positivo. Tá? Para ele não importa quem é primeiro, A ou B. O D está medindo simplesmente essa separação. Tá? Então, aqui não aparece o menos, nunca, tá? Agora, o E poderia ser positivo ou negativo, tá? Se é maior que zero, significa que o campo está apontando a favor do eixo X. Se o E é negativo, significa que o campo está apontando no sentido contrário ao eixo X. Tá? Então é isso. É dizer, o E aqui nesse caso pode ser tanto positivo ou negativo. É dizer que o E não é módulo. Nesse caso, não é módulo. Tá? Porque pode ser positivo ou negativo. Tá? Claro, nessa situação, pelo menos no gráfico, está aparecendo, tem aparência de ser positivo. Ok? Tudo certo. Então, a fórmula seria isso. Correto, né? Aí não aparece delta, porque quando eu coloquei delta, eu acho que criou confusão. Agora sim, tá? Seria isso. E então, agora sim, nós podemos aplicar essa fórmula a essa situação. Tá? Então, vamos dizer, olha, o nosso campo está indo desde o ponto, vamos dizer, dessa placa positiva a essa placa negativa. Vamos dizer isso, só esse nome. Então, vamos usar, né? Essa placa positiva e essa placa negativa. Está nesse sentido. Então, nesse caso, comparando, né, com essa situação, a gente nota que esse deve ser, vamos pegar um ponto daqui, né? Esse ponto pode ser o A, certo? E esse outro ponto, vamos dizer, esse aqui seria o ponto B, tá?
Então, significa que nessa situação, nesse caso, o potencial em A, nesse ponto, como dizemos que é um condutor, o potencial é constante, sobretudo o condutor. Então, nesse ponto, ou qualquer outro ponto que você escolher, o potencial será B+. E no caso desse ponto B, o potencial será B-. Tá? Porque nós estamos dizendo que sobre todo condutor, esse potencial que é imposto, né, por la bateria, se transmite a todos os locais que estão em contato com esse terminal, se transmite sem nenhuma perda. É dizer que o potencial também aqui será B-, em todo lugar, em qualquer lugar. Né? A gente poderia até colocar aqui na frente, poderia, não tem problema. E daria a mesma coisa. Tá? Então nós temos essa relação. Agora sim, nós aplicamos essa fórmula. Então substituímos, olha, seria B+, perdão, B no ponto B, nesse caso seria B-, então, menos o potencial em ponto A, mas para nós é B+, igual a menos o campo aí dentro, justamente, né, o E, e multiplicado pelo D. Quem seria o D? O D seria a separação, né, como falamos, distância, então, nesse caso se mantém o D, ok? E esse resultado que está aqui é o contrário disso. O sinal é o contrário, tá certo? Esse aqui seria, se a gente colocar nessa forma, vai ficar assim, menos, colocar em evidência o sinal menos, né? B-, vai ficar isso, né? Quando você vai multiplicar novamente o menos para dentro, você vai descobrir isso, tá? Então significa que esse aqui seria menos ΔV. Esse ΔV que está aparecendo aqui, esse ΔV, tá? É dizer, menos 12. A gente talvez já pode colocar menos 12. Esse aqui então seria menos 12 volts. Igual a menos esse campo multiplicado pelo D. Esse componente do campo, né? Na direção X. Simplificamos aqui os negativos, vai embora. Então, isolamos o E, porque nós queremos o campo. Então, vai dar 12 volts dividido pelo D. Tá? E como o D é dado, então essa parte com certeza vocês vão fazer. Continuamos. Eu vou falar agora sobre a fórmula geral, tá? Para calcular a diferença de potencial dentro de um campo uniforme, tá? Então, aqui já nós temos, né, o campo, campo elétrico uniforme, tá certo? Quando falamos de campo uniforme, né, campo elétrico nesse caso, né, campo E uniforme, né? Então, imediatamente, você já tem que pensar que o E é constante. Não depende da posição, tá? Em todo lugar o campo será o mesmo, tá? Então, você tem que pensar já nisso imediatamente quando fale campo uniforme, tá? Então, as linhas de campo nessa situação seriam paralelas, né? Tá? Ok. Então, imagina que a gente escolhe 2 pontos e a gente quer calcular a diferença de potencial entre esses 2 pontos, tá? Então, quando você quer calcular a diferença de potencial entre 2 pontos, primeiro tem que definir qual vai ser o ponto final e qual vai ser o ponto inicial. É dizer, para você tem que ficar claro primeiro se você quer calcular isso ou você quer calcular isso daqui. Qual você quer calcular, isso ou isso? Tá? Porque são diferentes. Talvez o valor numérico vai dar a mesma coisa dessas duas diferenças, porém o sinal vai ser trocado. Nesse caso pode dar positivo e nesse caso esse dará negativo. Mas pode ser que esse dê negativo e nessa situação o outro vai dar
positivo. Tá? Então, você primeiro tem que definir isso. Quem vai ser o final? Tá? Quem vai ser o ponto final e quem vai ser o ponto inicial? Tá? Então, vamos pensar que a gente quer calcular nessa situação, tá? O potencial, a diferença de potencial em B menos o potencial em A, tá? Vamos nos organizar aqui. Então, o potencial em B menos o potencial em A. Então, escrevemos a fórmula que nós já sabemos, menos, justamente sempre começa com menos, a integral, tá? E o limite de integração justamente tem que ver com essa diferença. Quem é o final? O final é B e o inicial é A. Então, aqui tem que começar no inicial A, justamente, até eu posso colocar, então, dessa forma, diferentes cores para você identificar. E deve ir até o ponto final, que eu estou dizendo aqui, seja B. Então, aqui que deve ir o B. Você não pode cambiar isso, esse limite de integração. Se você trocar, se colocar na ordem invertida, o sinal vai trocar e vai dar um resultado incorreto, tá? Ok? Então, a ordem tem que ser assim. Quem aparece aqui primeiro vai em cima, como limite superior da integração. Quem aparecer segundo aqui, né, ou seja, depois do menos, vai como limite inferior na integração. Tá? Então, essa ordem. Ok? Depois disso, já vem o campo, né? O campo integral, né? Integral de linha do campo. Tá certo? Ok. Então, nessa parte, como já sei que o campo é constante, esse aqui é constante. Já mencionei aqui. Então, o que eu poderia fazer seria o seguinte: tirar essa constante fora da integral, porque toda constante sai da integral. Então, seria E menos E, né, com esse menos que está aqui. Produto sai com todos os produtos, produto escalar, mais de quem? Da integral de A até B desse diferencial de linha. Esse aqui vai dar um vetor. A integral desse diferencial de um vetor, porque esse L ou esse diferencial é um vetor, tá? Quando você vai somar vetores, que vai dar o resultado? Um vetor, né? E a integral é a mesma coisa que fazer uma soma. Esse aqui é um vetor. Então, ao somar vetores, pequenos vetores, vai dar um vetor bem grande. E que seria esse vetor? Imagina, né, você lembra que para poder resolver essa integral, a gente já deveria ter escolhido um caminho, né? Vamos dizer que a gente escolhe, a gente prefere escolher sempre o caminho mais fácil, né? Tá certo? Então, vamos escolher esse caminho reto, né, que nos leva, olha, diretamente. Nessa situação, eu posso pegar esse caminho, tá? Esse caminho. Então, se esse é o meu caminho, significa que o DL, que está aparecendo aqui, serão pequenos intervalos desse caminho. Então, o DL será isso. E será esse também. Ok? O DL será cada um desses pedacinhos pequenos, né? Tá certo? Cada um desses, tudo eles serão DL. Se você somar tudo esses deles, que vai dar? Vai dar tudo esse deslocamento grandão, esse cor laranja. Que a gente pode simplesmente chamar de D. Mas D vector, né? O vector D. Tá? Então significa que quando a gente vai, justamente a ordem importa, a gente vai desde A até B, a gente obtém esse vetor, assim, ao somar esse DL, a gente obtém esse vetor de laranja que a gente está denotando com a letra D. Tá certo?
Então, nessa situação, já posso reescrever, então, a diferença de potencial entre A e B, mas nessa ordem, né? Seria B em B menos B em A. Seria a mesma coisa que menos, ou vai ser igual a menos o produto escalar do campo pelo D. Tá certo? Então, essa é uma fórmula mais generalizada do que a gente já viu anteriormente. Tá? Então, como você está notando, o D já pode apontar em qualquer direção. Tá? Não especifica um eixo, né? Não especifica um eixo em particular. Não está dizendo que tem que ir na direção do eixo X, nem eixo Y. E o campo também pode estar ao longo de qualquer direção. Não precisa estar alinhado com nenhum eixo. Tá? Então, se você já tem, né, o vetor, as suas componentes, né, por exemplo, suas componentes, que seria, né, EX, EY, EZ, e você também tem as componentes do deslocamento, disse, né, o quanto se desloca, o vetor de deslocamento que parte, né, do A, desde esse ponto até o B, imaginamos que seria, né, dx também, dy, né, dz em geral. Então, se você já tem isso, a única coisa que você vai fazer é o produto escalar e adicionar um menos, e isso seria a diferença de potencial entre esse ponto, menos que nesse ponto. A ordem importa nessa situação, tá? Se você fazer no sentido, na ordem invertida, vai aparecer um problema de sinal, ok? Então, um exemplo, né, para que fique mais claro como seria o E e D em geral, né, assim, né? Mas o E tem que ser constante, né? Então, olha, o E poderia ser assim. Por exemplo, aponta uma unidade na direção X, duas unidades na direção Y e zero poderia ser zero ou menos um na direção Z. Que unidades? A gente sabe que seria Newton por Coulomb, né? A unidade do campo. Ou, se for, pode ser também voltios por metro também, a unidade do campo. Também é válido. Tá? Então, seria isso. E o D pode ser também qualquer direção. Você poderia calcular, né, a diferença de potencial com um D qualquer. Pode ser, o B podia estar por aqui, A, o B podia estar por aqui, tá? Em qualquer direção. Então, o D, dependendo dessa direção, pode ter diferentes componentes. Poderia ser, por exemplo, 2, poderia ser 3 e, por exemplo, menos 1 também. Nesse caso, seria metros, tá? É dizer, né, esse é um caso geral, é dizer que tanto o campo e tanto o D poderiam se deslocar ou poderiam ter componentes em qualquer direção, em qualquer eixo, tá? Em qualquer eixo. E tá? A única condição nessa parte é que, claro, o campo tem que ser constante, como você está vendo aqui, é constante. O que não pode aparecer acá dizer, olha, esse aqui é X, esse aqui é X mais Y, isso não pode aparecer. Tem que ser constante, tem que ser um número fixo. Tá? Então, nessa situação, o que você vai fazer? Olha, eu quero calcular a diferença de potencial, essa diferença de potencial nessa situação. Então, o que você vai fazer? Aplicar esse produto escalar entre esses vetores e adicionar um menos, né? Então, é isso que você vai precisar fazer, tá? Mas não é que somente vai aparecer uma componente, né? Como acontecia no caso anterior, aparecia simplesmente esse que era E, o restante era zero, né? Isso daqui seria um caso particular do que a gente está tratando aqui. Em geral, todos poderiam ser diferentes de zero. E o deslocamento também, todos poderiam ser diferentes de zero.
Então, vai de acordo com o plano que a gente vai usar, professor? Isso, Eu ia perguntar, isso vai depender do exercício, né? No exercício deve dizer o campo está professor. apontando em alguma direção, então tem suas componentes. E também no exercício dirá em que qual seria, né, os pontos inicial e ponto final. E com isso você calcularia o deslocamento. Eu vou deixar um exercício para que fique mais claro, né? Professor, então, no caso, o exercício vai dar as coordenadas de cada ponto, né? Porque Exatamente. como o plano cartesiano não está desenhado, eu acho que o Felipe quis perguntar é se fica a nosso critério a orientação do campo e assim vai mudar, né, as coordenadas de cada ponto, ou o plano já vai vir estabelecido com a coordenada de cada ponto. Porque se ficasse a nosso critério e a gente considerasse o eixo X ao longo do campo, aí já mudaria o resultado, né? Ah, sim, entendi a pergunta agora. Tá, sim. Quando não dá os eixos, você pode adotar a direção dos eixos na direção que você achar melhor, que vai facilitar o cálculo. Tá? Pode ser ao longo do eixo do campo, Uhum. né, elétrico, ou pode ser também ao longo do deslocamento né, um dos eixos, né, para facilitar o cálculo, tá? Sim, nessa situação você tem liberdade, mas se já for dado, né, um eixo, os eixos pré-definidos já, então você já tem que encontrar suas componentes do campo e também o deslocamento nessa situação. Ok, pessoal, é, vamos fazer o seguinte, né? Um exemplo, né? Um exemplo para que fique mais claro, né? Essa fórmula que acabamos de determinar, tá? Ok, vamos supor que nós já definimos a direção, né, dos eixos. O eixo X apontando horizontalmente para a direita, né? O eixo Y apontando para cima. E o eixo Z apontando, né? Saindo do quadro apontando para você, tá? Então seria mais ou menos assim, né? O eixo Z, tá? Este pontinho também seria a ponta desse eixo. Ok. E vamos supor que para facilitar as coisas, tá? A gente tem essa situação. O campo é uniforme, justamente é constante. Olha, na direção X, ela tem, né, tem componente 5. Na direção Y tem componente 4, né, o campo. Tá? E na componente C não aponta nada. Significa que esse campo está simplesmente está indo paralelo ao plano XY, nada mais, tá? Então não aponta nada na direção Z, tá? Então essas linhas de campo estão, podem se escrever sobre o quadro. Não podem entrar no quadro nem sair do quadro essas linhas, tá? São paralelas a esse plano, tá? Esse quadro. Ok, as unidades, né? Voltios por metro, né? E os pontos, onde nós queremos calcular a diferença de potencial. Vamos dizer que o ponto inicial seja A e o ponto final seja B, com essas coordenadas, né, em metros, tá? Então, primeira coisa, né, que nós precisamos saber, o E já não sabemos, o D está faltando, o D justamente deve ser um vetor que parte do ponto inicial, desse A, e vai até, né, ponto final, B. Então, nós representamos dessa forma, né? Então, esse daí seria o D. Agora como calculo esse D? Como determino? O D se calcula da seguinte forma. A gente vai restar o ponto final, as coordenadas do ponto final, que seria B, menos as coordenadas do ponto inicial. Então, a fórmula é assim. O ponto final menos o ponto inicial.
Quanto é coordenado o ponto final? 8,60 metros. Menos do ponto inicial, 2,40 metros. Ok? Então, restamos como se fossem vetores normalmente. Esse com quem? Com esse daqui. Tá? E esse daqui vai restar com isso. E esse, né? A gente resta com isso. Pronto. Então, quanto seria o resultado, né? 8 menos 2, 6. 6 menos 4, 2. 0 menos 0, 0. Justamente a gente não anda nada na direção Z. Porque, olha, você viu também que o ponto A e tanto o ponto B tem a cota, né? É dizer, a coordenada C igual a 0. Isso significa que estão no plano XZ, tá? Então, justamente no quadro, dentro do quadro, tá? Pronto, né? Então, nós encontramos esse deslocamento, tá? Tudo certo? Então, já nós temos o deslocamento, o vetor D e o E. O que nós precisamos agora calculamos, ou já substituímos na fórmula. Então, seria, né? Essa forma, menos E, né? O campo já está aí, então escrevo 5,4. Escrevemos as unidades, né? Multiplicado escalarmente pelo D, que é 6,2,0 metros. Tá? Simplificamos as unidades, então igual, vai aparecer um menos. Agora, multiplicamos, né? 5 por 6, quanto seria? 30, né? Vamos já multiplicar escalarmente nesse caso, né? 5 por 6, 30. 4 por 2, 8. E 0 por 0, 0. Né? Que volts. Continuamos. E aqui vai dar menos 38 volts. Tá certo? Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, quanto é? Claro, né? Em valor absoluto seria 38 volts. Porém, como deu negativo, isso tem um significado. Como deu negativo, significa que o potencial em B, o que aparece no primeiro, deve ser menor que o potencial em A. É dizer, que o potencial em B aqui deve ser menor que o potencial aqui. Tá? Então, é isso, né? E quanto menor deve ser aqui? 38 volts menor que esse ponto. Tá? Significa, por exemplo, se aqui, nesse caso não dá para determinar, né, quanto exatamente o volts aqui nesse ponto. Tá? Não dá. Mas imagina que aqui o volts seria, vamos dizer, em A, fosse, vamos dizer, 100 volts. Quanto deveria ser em B? Tem que ser 62 volts. Porque para que a diferença seja 38, né? Tá certo? Menos 38, justamente, olha. Se você colocar isso, menos 100, esse valor menos 100, vai dar menos 38 volts. Tá vendo? Teve uma queda, né? De quanto? De 38 volts. Mas, claro, esse é um exemplo. Mas aqui poderia ser outro valor. Tá? Mas a diferença tem que ser sempre isso. Tá? Nesse caso, não diz quanto vale o potencial em A. O que a gente descobriu simplesmente a diferença. Quanto eles diferem. Por quanto le ganha o A, né? Ok, uma coisa também que a gente tem que perceber é que se a gente anda ao longo ou pelo menos favoravelmente ao campo, o potencial diminui. Se a gente anda em contra, né? Um pouco em contra do campo, por mais que seja em outra direção, né?
axial, é dizer, não diretamente assim, né? Em contra, senão pode ser um pouco paulado, né? Mas avançando na direção contrária ao campo, o potencial vai aumentar. Significa que nessa direção o potencial aumenta. Potencial aumenta. E se você andar nessa direção, por mais que seja, não diretamente, senão pode ser que você ande também um pouco para os lados, por mais que seja assim, mas se você avançou na direção do campo, o potencial diminui. Tá? Isso é importante também você já se acostumar, tá? Para você poder conferir seu resultado, né? Seria surpreendente que se você andou na mesma direção do campo e o potencial aumentar, não pode acontecer isso. O potencial deve diminuir quando você anda na direção do campo. Ok, continuamos, né? Explorando um pouco mais essa fórmula nova que nós temos, né? Ok, vamos supor que nosso ponto A esteja aqui e eu vou desenhar uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária que forma 90 graus com o campo. Tá certo? Essa linha imaginária, na verdade não seria linha, né? Aqui aparece sendo uma linha, mas na verdade seria um plano, né? Tá? Imaginem esse aqui como um plano. E você está vendo só, né? O perfil desse plano. Esse aqui seria um plano. Plano ortogonal ao campo, vamos dizer então. Ortogonal ao campo. Ou transversal também, podemos dizer, né? Ok? Então, forma 90 graus, né? Como eu estou falando. E imagina que eu quero calcular a diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B que estão sobre esse mesmo plano, sobre esse plano ortogonal. Tá certo? Então, nesse caso, né, imagina que quero fazer na mesma ordem o potencial em B menos o potencial em A. De ser o ponto final vai ser o B. Então, o deslocamento associado, né, a isso seria esse daqui. Esse seria o D. Tá? Que também formaria, né, dado que está no plano ortogonal, esse D formaria também 90 graus. Então, a pergunta seria isso. E quanto então vale essa diferença? Tá? O potencial em B menos o potencial E. Quanto é? Então, a gente faz o seguinte, né? Menos, usamos a fórmula, tá? Seria, a fórmula nos diz, olha, existe outra forma de calcular o produto escalar, né? Seria o módulo do campo, o módulo do D, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam, que é o ângulo formado por E e pelo D. Que ângulo formam? 90 graus. E cosseno 90 graus, você sabe que dá zero. E sendo zero isso, não importando que valor que vai dar aqui, vai dar zero em toda essa parte aqui, depois da igualdade, né? Então, o potencial em B menos o potencial em A é igual a zero. Isso que significa? Que não existe nenhuma diferença. O potencial aqui e o potencial aqui são os mesmos, né? Para que fique mais claro isso ainda, esse aqui poderíamos passar outro lado e esse é esse resultado quando nós escolhemos o ponto A e ponto B sobre o mesmo plano ortogonal ao campo. Tá? Então é importante, significa que você pode andar quanto você quiser sobre o plano ortogonal, você pode andar quanto você quiser, porém o potencial elétrico não vai mudar, vai ser o mesmo sobre todo esse plano. Tá certo? Então, por essa razão,
esse plano, nesse caso, se denomina plano equipotencial. Equipotencial. O que significa essa palavra equi? Significa que é igual o potencial. Em todo, né? Sobre esse plano, tá? O potencial mesmo. Se aqui era 12 volts, aqui será 12, 12, 12. Se era 100, em todo esse plano será 100. Tá? Então, é isso que significa equipotencial. Tá? Então, ok. E isso pode também ser... Então, significa que qualquer plano ortogonal ao campo será uma superfície ou um plano equipotencial. Tá? Então, também esse plano que está aqui, que também é ortogonal ao campo, também é um plano equipotencial. Tá certo? Então, o potencial sobre esse plano também se mantém constante. Mas, cuidado, você não vai pensar que o potencial aqui, nesse plano, seja igual aqui. Com certeza, o potencial aqui já vai ser diferente que aqui, que nesse primeiro plano. Tá? Imagina que o potencial sobre esse plano, então simplesmente já posso representar simplesmente como B, ou B1, né? Plano 1. Esse, vamos dizer que seria o plano 1. Plano 1. Então, e a gente já diz, né? O potencial sobre todo esse plano, ortogonal ao campo. Vamos dizer que seria 100. 100. E esse no plano 2, vamos chamar esse aqui plano 2. Será que também nesse plano vai ser 100? Esses 100 volts? Não, a resposta não. Aqui, que deveria ser? Você lembra que se a gente anda na direção do campo, porque a gente está, olha, se aqui era 100, para chegar a esse ponto, a gente tem que andar na direção do campo. Então, nessa direção, quando a gente anda na direção do campo, o potencial cai. Então, aqui poderia ser 80 volts. Ou poderia ser 70, 60, mas tem que ser menos que isso. Menos que esse valor, tá? E em todos esses pontos, aqui, em qualquer lugar, sobre o plano, né, ortogonal, o potencial será sempre 80. Tá? Então, o potencial vai variar simplesmente se você varia do plano ortogonal. Se você pula para aqui, varia. Se você vai para aqui, também varia. E se fosse outro plano, já vai variar. Talvez nesse plano já seja, né, 50 volts e assim. À medida que você vai andando ao longo do campo, o potencial vai caindo. E à medida que você anda contrário ao campo, você vai aumentando o seu potencial. Aqui, por exemplo, e o potencial será, por exemplo, será 120 ou 150 e assim. Então, nós falamos que quando o campo é uniforme, tá certo? Campo uniforme, como nesse caso, né? As linhas de campo são paralelas, né? Os pontos que estão ao mesmo potencial, tá certo? São planos ortogonais a esse campo uniforme, tá? Ok? Então, nós falamos de plano equipotencial nesse caso, né? Quando o campo é uniforme, tá? Sobre todo esse plano, o potencial é constante. Ok? Mas em geral, né, o campo não é uniforme. Em geral, né, vamos dizer, olha, nós temos essas linhas de campo, tá certo? Já não são paralelas, significa que o campo já não é uniforme. Então, nessa situação, a gente já não pode falar mais de plano equipotencial. A gente chama de superfície equipotencial. Pode ser uma superfície, né? Uma capa, uma esfera, tá? Ou pode ser outras, né? Então, seria uma superfície equipotencial, em geral. Então, o que significa?
que sobre toda a superfície o potencial é constante, tá? O V é constante. Em qualquer ponto dessa superfície azul que está aqui, o potencial vale o mesmo. É decir, se é 100, vamos dizer que aqui vale 100 volts, nesse ponto, aqui nesse ponto também vale 100 volts. Aqui, mesma coisa. Se você está sobre a mesma superfície equipotencial, o potencial sempre será o mesmo, tá? E que propriedade tem essa superfície equipotencial? Sempre também formará 90 graus com o campo, tá certo? Significa que, por exemplo, aqui, vamos dizer que está atravessando, né, esta linha de campo a superfície, né? Estava indo por atrás e aqui atravessa, né? Então, ela atravessa com um ângulo de 90 graus. Aqui, mesma história aqui, 90 graus. Aqui também, e assim, tá certo? Então, uma superfície equipotencial, então, será sempre ortogonal às linhas de campo, tá? Isso é importante, tá? A superfície, se ela é uma superfície equipotencial, né? Tem que ser ortogonal. Isso significa ortogonal, tá? Com quem? Com o campo. Tá? Então é isso. Tem que formar sempre 90 graus. Ok? Para quê? Para que justamente, olha, você lembra que em geral, a definição, né, da diferença de potencial entre dois pontos é o menos aqui, né, AV. Tá certo? Para que a diferença seja zero, tá certo? Imagina que nós pegamos, né, um ponto por aqui e outro ponto vizinho por aqui, né? Vamos dizer A e B. Tá certo? Um ponto A e ponto B sobre uma mesma, sobre a superfície equipotencial. Então significa que isso aqui deve dar zero, né? Porque não deve ter nenhuma diferença. Esse valor deve ser nulo. Então, justamente, como esse caminho que a gente vai integrar, esse caminho, né, que seria isso, esse dl deve estar ao longo desse caminho, como em toda a superfície equipotencial, o dl vai ser ortogonal ao campo, então significa que E multiplicado por dl vai dar sempre nulo, porque são ortogonais. Por que dl é ortogonal ao campo? Tá? Porque dl justamente está na superfície equipotencial. Qualquer caminho que você desenhar sobre a superfície equipotencial, tá certo? Será sempre ortogonal ao campo, a esse campo que está aqui, né? Ou qualquer campo que esteja atravessando essa superfície, tá? Então sempre se cumprirá isso, tá? Então se se cumpre isso, significa que isso de aqui é zero. E a integral de zero é justamente zero, né? Tá? Então se cumpre, né? Se satisfaz esse requisito de que essa diferença precisava ser zero.